E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Ediel Siqueira e seria o cisne a fênix do protestantismo? Aqui quem fala é o Alex. Podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. John Hus. Aqui é o pastor Miguel Cox e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar do John Hus. Olha aí, minha gente, estamos fazendo mais um encontro para bater um papo sobre pré-reformadores. Dessa vez a gente vai falar sobre um cara chamado John Hus. Quem foi esse cara, né? Por onde andou? Eu estou quase fazendo a chamada do Globo Repórter, né? Então, mas antes disso, com a palavra a patroa. Olá pessoal, sou eu aqui de novo, a patroa. Como vocês já sabem, eu estou aqui para falar de uma coisa muito importante. Agora nós estamos no Padrim, uma plataforma de apadrinhamento de projetos independentes, onde você pode nos apoiar com uma quantia a partir de R$10. Sendo nosso mantenedor, você terá contato mais próximo com a gente, terá descontos nos nossos eventos, ganhará brindes e fará parte do Clube do Cuscuz. O nosso e-mail cuscuzcast@gmail.com continua. Lá você pode continuar nos sugerindo pautas e tirando dúvidas. Nos siga também no Instagram, @cuscuzcast. Lá você vai saber de tudo o que vai rolar por aqui e ainda interagir com a gente. Não esquece de marcar a gente quando estiver ouvindo o Cuscuzcast. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau! Gente, antes da gente começar o nosso programa, eu queria bater um papo aqui com vocês. A gente teve a nossa reunião, que nós somos um grupo de podcast muito organizado, né? E aí a gente fez uma reunião e fizemos algumas métricas na nossa planilha para ver quantas pessoas estavam seguindo, ouvindo nossos programas, quais são os programas que foram mais ouvidos, que geraram maior repercussão, e a gente observou uma coisa. A gente observou que as pessoas estão escutando, e aí a gente já quer agradecer a vocês por isso. Estão até, acredito que, indicando para outras pessoas, porque a gente já sabe que tem gente soltando no Instagram, indicando mesmo o programa, massa. Entretanto, alguns de vocês não estão colocando lá para seguir, ou para colocar inscrever no seu agregador. Por exemplo, tá lá, se você usa o Cashbox, aí você tá lá no feed do Cuscuzcast, e aí você não clica lá em cima, no lado direito, escrito, colocado assim como inscrito, para se inscrever no feed. Qual é a diferença disso? Veja só, quando você se inscreve ou quando você decide seguir, seja qual for o nome aí do agregador que você usa, você recebe automaticamente a atualização no seu celular, né, no seu e-mail, de que chegou um episódio novo. E com isso, você também nos ajuda com o seguinte: o algoritmo do próprio agregador vai gerando a informação e interação nos nossos posts. Os nossos posts passam a ter uma divulgação maior e, com isso, um alcance maior para outras pessoas em outras regiões do mundo. Então, gente, se vocês forem escutar, antes de escutar, vai lá. Você usa o Deezer, usa o Spotify, usa o SoundCloud também é seguidor, né Alex? Também. Aperta lá seguir. E no Cashbox aperta inscrever-se. Não custa nada, é só uma clicada. Só. Não vai cair o dedo, entendeu? Mas vocês vão ajudar a gente pra caramba, vocês não têm ideia. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, tem agregador da gente, eu vou dar um número aqui hipotético, que tem 20 seguidores. E só um episódio chega a ter 70 pessoas ouvindo. Então, assim, a diferença gritante, e que isso acaba não gerando interação para os algoritmos do agregador, entendeu? Então, se vocês puderem fazer isso, a gente agradece. E também indiquem para as pessoas, entendeu? Tem muita gente aí que nem sabia que existiam pré-reformadores. Eu estava falando com alguns amigos meus e os caras estavam dizendo assim, eu disse, galera, vai vir aí um episódio massa de pré-reformadores. E os caras, Calvino, Lutero, Henrique VIII, não, cara, antes deles. E teve antes sim. Então, se liguem aí, galera. Por favor, botem lá para seguir, botem lá para se inscrever, beleza? E vamos começar. Quero aqui iniciar agradecendo ao reverendo Miguel Cox por mais uma vez estar conosco aqui na mesa, onde que estaremos aqui compartilhando, né, conhecimentos, refletindo. E o personagem desse nosso encontro é John Hus.
Quem foi John Hus? Onde ele viveu? O que ele comeu? Para onde ele foi? Diga aí, pastor, para nós. John Hus foi um pré-reformador, né? Considerado um pré-reformador. O que é interessante, que a semana passada nós falamos de Wycliffe. Eles viveram na mesma época, no 15º século, né? E, quer dizer, do 14º para o 15º século. E os dois não se conheciam, não se conheceram e tiveram ideias semelhantes em regiões distantes. Então, Wycliffe foi na Inglaterra e John Hus na Boêmia, que é a Tchecoslováquia, né, hoje. E a Tchecoslováquia depois foi dividida, etc. Tem a Eslováquia, República Tcheca, e depois virou Tchequia. Aí tinha a região dos Morávios, aquela coisa toda ali, fronteira com a Alemanha, né? A parte ocidental da Alemanha. Então, ele nasceu na cidade de Constança, em 1369, e morreu em 6 de julho de 1415, ou seja, 46 anos de idade, ainda novo. E exatos, né? 6 de julho. É o que a história fala, né? Eu penso que esse 6 de julho talvez foi um arranjo, porque às vezes não se sabia o dia, se sabia o ano e não se sabia o dia, né? Então pode ter sido 6 de julho de 1369 a 6 de julho de 1415. Né? Exatos 46 anos de idade. Né? Então, ele, aos 17 anos de idade, ele ingressou na Universidade de Praga e foi um aluno brilhante. Ele se tornou professor e depois tornou-se reitor. Um pouquinho mais adiante a gente fala sobre essa questão da reitoria dele. E ele era um homem extremamente gentil e contava com apoio popular muito grande. Era um bom sujeito. Ao contrário de Wycliffe. Diz que o Wycliffe era muito carrancudo. Era difícil você ver humor em Wycliffe. Era muito sério, né? Muito grave, né? Sisudo. Né? O Wycliffe diz que ele era muito assim, sisudo. Introvertido, outro extrovertido, no caso. Já o Hus era um homem muito gentil, né? muito dado às pessoas, né? E diz o Juan González que ele era extremamente gentil, né? E foi um homem que já adotava algumas ideias de Wycliffe sem conhecê-lo, apenas pela leitura das Sagradas Escrituras, pelos estudos, foi que ele chegou às conclusões que Wycliffe chegava, né? E aí ele defendia a autoridade das Escrituras Sagradas, né, a Bíblia, como a única autoridade em matéria de fé e de prática. E eu quero aproveitar esse gancho e dizer uma frase que eu aprendi com um ex-aluno meu, o reverendo Ricardo. Ele diz assim: quem só lê a Bíblia não entende a Bíblia. Quem lê outros livros entende a Bíblia. Eu acho isso muito interessante, porque quanto mais você tem outras informações, melhor você compreende o texto sagrado, ou melhor você se identifica com o texto sagrado, né? Aqui é um incentivo para a gente não somente ler a Bíblia, mas ler outros livros que nos ajudam muito a compreender essas questões. E esses homens, eles não só liam a Bíblia, eles eram estudiosos, né? Eles estudavam a filosofia, a teologia da época, né? As ciências da época. Eram homens que estudavam, por exemplo, eles conheciam a patrística, né? Que é os escritos dos pais da igreja, os escritos gregos e latinos, lá da época de Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Santo Agostinho,
Jerônimo, e assim por diante, né? Esse, no caso, esses teólogos na época, eles também liam obras que não fossem também de cunho religioso, a filosofia grega, era o que tinha de best-seller na época, né? Era a influência dos filósofos gregos, né? Muito grande, de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, né? Então exerceram influência também no pensamento da época, né? Então, de alguma forma, naquele período não era demonizado, então, outras literaturas que não viessem de cunho. Demonizado? Não sei, velho. Não, porque... Não, mas hoje é demonizado? Eu entendo o que o pastor Alex está dizendo, porque para algumas pessoas parece que se você não está dentro de um escrito religioso cristão, você está lendo alguma coisa do Satanás. Profana, justamente né? isso. Imprópria, né? E a gente vê que isso não é verdade. A verdade de Deus, inclusive a verdade científica, ela só existe porque Deus criou, né? Agora existe a desinformação, existe a informação limitada, não é completa. Aí às vezes com a informação limitada você chega a conclusões erradas, né? É como uma investigação que é parcial, você nunca chega a um veredicto correto, não é? Assim também a ciência, assim também a filosofia, etc. Se você só pega uma parte e não vê o todo, não vê o contexto, você sempre vai cair no erro. Né? Então, para esse pessoal dessa época, que eram estudiosos, eles se esmeravam. Né? Por exemplo, mais adiante vai surgir o João Calvino, né? Por exemplo, alguém pode não gostar de João Calvino, não concordar com João Calvino, mas uma coisa a gente concorda: um homem brilhante, diz que ele citava os pais da igreja, a patrística, de cor. Não é? Então, esse aspecto, né, nos debates, ele fazia citações enormes de cor. Né? Então, é muito importante isso hoje, porque quanto mais a gente pensa, vou citar aqui Pasteur, né? Pasteur dizia que quanto mais ciência, mais próximo de Deus a gente chega. Os grandes cientistas que nós conhecemos eram cristãos, eram homens tementes a Deus, como Isaac Newton, Miguel Faraday, e tantos outros aí, né, que a gente poderia citar. Eles eram cristãos e eram cientistas, né? Iam à igreja todo domingo, alguns tinham uma liderança na igreja, né? Então, coisas assim desse tipo, né? Escreviam livros teológicos, né? Isaac Newton tinha livros teológicos. Né? Isso mesmo. O próprio pastor Davi Lago, ele muitas vezes ele investe tempo, às vezes até já vi pelo menos umas 3 pregações dele pessoalmente, assim, e pelo menos em 2 ele investiu tempo em apresentar no meio da pregação a relação da ciência e fé e da importância que a igreja cristã teve para a ciência na história. Né? Construção, abertura de universidades, né? Importância, aí começou a mostrar as principais universidades, os símbolos, os brasões e o que ele remetia à questão de Cristo. Né? Era muito legal, muito, muito interessante essa abordagem. E assim a gente vê que a religião cristã, o cristianismo, ele é uma religião, vou usar o termo, das luzes, né? De esclarecimento, não é de superstição, não é uma religião de misticismo em que você não explica nada, você tem que acreditar em tudo que se diz. Não. O cristianismo é investigativo, não é? Então, até, por exemplo, o fato da ressurreição de Cristo, historicamente, ela é provada. Ela não pode ser provada no laboratório, não é? Cientificamente você não pode, mas historicamente é sobejamente provada a ressurreição de Cristo, né? E alguns temam negar fatos históricos e continuam e vão negar sempre.
Mas isso também não é ciência, né? Isso é teimosia. Mas olha, voltando aqui a John Hus, ou João, né? João Hus, né? Está falando português. Então, ele defendia a necessidade de uma reforma eclesiástica, assim como o Wycliffe, né, fazia lá na Inglaterra. Então, como eu já falei, sem conhecer um outro. Então, quais eram as reformas? Por exemplo, a sinomia, que, como falamos no programa passado, era a venda ou a compra, né, de cargos ou favores eclesiásticos, né? Tinha também, ele era contra a pompa e a riqueza do prelado, né? Para quem não sabe, o prelado é um título de honra para aqueles que ocupam altos cargos eclesiásticos, né? Então ele criticava, né, ou ele censurava as riquezas dos arcebispos, dos bispos, né, dos cardeais, né? Então o pessoal que se locupletava da sua posição, e muitos deles eram exploradores mesmos, né? Tinha aquela posição que era uma posição política religiosa, né? E de domínio mesmo. Ele também protestava com a corrupção, né, moral dentro da igreja, e não somente moral, mas econômica também, né? A venda de indulgências era isso, era você comprar o perdão, e daí, claro, vinha a riqueza ilícita, né? Através de injustiças que eram praticadas, inclusive de roubos, de assassinatos. Corrupção mesmo. Né? A gente vê um paralelo quando a gente lê o primeiro capítulo de Isaías. Isaías protestando contra, lá no Antigo Testamento, protestando contra a sua época, né? Contra os poderosos da sua época. E ele fala, as mãos de vocês estão sujas de sangue. Ou seja, vocês são assassinos, vocês estão matando para se locupletar, né, de algumas vantagens, né? Então ele também dessa mesma linha de pensamento, ele lançou o seu protesto, e aí é que a coisa começa o caldo começa a engrossar para o lado dele. Ele decide mexer num formigueiro, ele vai querer o quê, né? Não ia alisar, né? Tem um provérbio na Bíblia que diz assim: quem traz o assunto à baila separa os maiores amigos, não é? Então quem traz as coisas à tona, então separa os maiores e talvez até amigos. Se a gente for parar para observar, né, pastor, não sei se eu tô errado assim, mas o fato dele ser um cara mais simpático, obviamente um cara mais carismático que o Wycliffe, mais popular, a facilidade das ideias dele se espalharam muito maiores. Então, assim, eu acho que ele abriu a boca mais rápido ali, talvez, na época, né? As pregações dele, ele tinha a igreja em Belém, a igreja de Belém, não é? Era o nome da igreja dele. Então ele pregava na língua vernacular. Na língua local? Na língua local, dos tchecos, né? E aí, como foi esse negócio aí? Que o negócio era em latim. Era, mas assim, alguns já usavam fazer, ou já ousavam, né, fazer as suas prédicas na língua do povo, na língua que o povo entendia. Que isso também gerou protestos, né? Ele desejava que a Bíblia estivesse ao alcance de todos e traduzida na língua vernacular de cada povo, né? O que a sociedade bíblica faz hoje, né? Tem mais de, não sei lá, 2.800, traduções, línguas, e ainda faltam algumas, né, para serem traduzidas. Então é o esforço de colocar a palavra de Deus na língua que o povo está falando. O senhor acha que talvez esse desejo dele de querer colocar na língua mãe e de defender isso também não seja uma influência pelo fato dele ter sido uma pessoa dada à educação, né, ter se envolvido ali naquele ambiente da universidade, e aí ele entendendo que o acesso, quanto maior acesso para o povo, mais
vamos dizer assim, maior qualidade de vida, não sei. Mais liberdade o povo Mais tem, né? O povo que pensa é um povo que Livre. mais difícil de ser manipulado, de ser escravizado, né? Das coisas serem distorcidas, porque o povo esclarecido ele não vai aceitar com facilidade a exploração, Sim, né? sim. Então ele partia para esse princípio, né? E esclarecer o povo. E para esclarecer o povo, tinha que ensinar o povo na língua do povo, né? Pastor, em uma dos posicionamentos de John Hus, uma é referente ao sacerdócio real de cada cristão. Nessa palavra dele, nesses posicionamentos dele, não era totalmente contra ao sistema dominador da época. E quando ele vem ensinar a dizer, olha, todo mundo aqui tem acesso a Deus, vocês não precisam desse intermédio da igreja, não foi uma declaração de morte assim da parte dele e Foi. contra a Foi igreja? Foi uma ousadia muito grande, porque o clero ele tinha o poder, né, de perdoar os pecados, de celebrar o batismo, os ritos sagrados, os sacramentos, né, Eucaristia, por exemplo, Santa Ceia, né, o casamento, coisas assim desse tipo. E quando você traz a doutrina do sacerdócio universal dos cristãos, então você abala as estruturas do credo, a estrutura eclesiástica, quando ela é baseada nisso, né? Então, claro, você tem na organização da sua igreja pastores ou padres, né? Seja ou líderes, né? Anciãos, presbíteros, diáconos, seja como for, pessoas que têm o dever, ou melhor dizendo, a função de fazer certos ritos, etc., né? Mas isso não é privilégio do pastor ou da pessoa. Qualquer pessoa pode fazer, né? Por exemplo, a igreja primitiva. Se a gente pegar lá no Novo Testamento, olha, o que eu estou dizendo aqui é o que João Hus dizia, né? Então você vê que eles distribuíam o pão de casa em casa. Começou com 3.000 convertidos, daqui 5.000 convertidos, daqui era milagre. Não tinha apóstolo para estar de casa em casa celebrando o partir do pão, que era a Eucaristia, não é? Porque ele fala do partir do pão e as refeições, são duas coisas distintas, não é? Então, na celebração da refeição, eles celebravam o corpo e o sangue de Cristo, né? Os dois elementos, com o vinho e com o pão. Então eles faziam isso e faziam diariamente, né? Então quando João Hus traz essa questão do sacerdócio universal, ninguém precisa interceder por você, você mesmo tem acesso a Deus. Você não precisa de um intermediário entre você e Deus. Mexeu em casa de maribondo. Pronto. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa, para se chegar a Deus, tinha que ter um intercessor, tinha que ter como é que eu digo? Um profissional da fé, né? Um homem da religião. Pai, né? tá muito O parecido com os dias de hoje. Tinha que ter acesso ao Deus aqui na Terra, né? Que tem essa representação da divindade aqui na Mas se a gente olhar para o Brasil, a gente vai ter umas representações. Tem. Tá tudo certinho. A manipulação continua. Nossa, a basta mesma. ligar a TV. E muita gente. De meia-noite em diante. Eita Deus. E muita gente, infelizmente, vai atrás desses intercessores, né? Quando Jesus Cristo disse assim, ao orares, entra no teu quarto, né? E fala com teu pai em silêncio, fecha a porta lá, você e Deus, somente, pronto, é o que basta, né? Há um mediador entre Deus e os homens, um só, Jesus Cristo, homem, né? Então, e São Paulo diz assim, vós sois sacerdócios reais,
né? Vocês são nação eleita, povo escolhido de Deus. Vocês são sacerdotes. Nós, todos os cristãos, somos sacerdotes, né? Nós recebemos isso através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse acesso a Deus não é privilégio de algumas pessoas, né, que foram escolhidas para isso. Agora, eu continuo dizendo, isso não elimina o papel do pastor, o papel do padre, ou sacerdote, como queira chamar, entendeu? Não, porque eles têm um papel, eles são importantes, são pessoas dedicadas, né? Essa semana eu estava conversando com um amigo, aí um amigo, ele disse assim, olha, hoje em dia todo mundo quer ser pastor. Aí ele disse uma coisa engraçada, ele disse, tem gente que chega para mim e diz, Deus me chamou para ser pastor e eu estou surpreso. Aí ele disse, aí eu respondo ironicamente, e eu também estou surpreso de ter me chamado. Porque aí eu falei o seguinte, olha, pensa o seguinte, você tem uma revelação de que você vai ser o melhor mecânico do Recife. Você tem uma revelação hoje. Você chega para alguém e diz assim, rapaz, eu vou ser o melhor mecânico, me dá teu carro para consertar. Você daria? Não. A pessoa tem que aprender mecânica. Ele pode ser o melhor mecânico da cidade, mas tem que ir para, né? Tem que aprender, tem que passar pelo... E tem as recomendações. Tudo, também, e etc. Tem que entender muito de carro, de motor, seja lá qual for a área que ele for, de mecânica que ele for trabalhar. Então, assim também, na vida eclesiástica, ora, se Deus lhe chamou, se prepare, né? Então, você vai ser orientado, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai trabalhar junto com alguém que já tem experiência, você vai aprender, né? E isso é muito importante. Mas o sacerdócio universal, ou seja, esse acesso a Deus, você tem. Através de Jesus Cristo, qualquer pessoa pode ter, né? Então, essa ideia foi uma das ideias que também abalaram, né, a estrutura da época. A estrutura religiosa, né, eclesiástica da época. Mas tem outras coisas também. Por exemplo, ele, como eu já disse, que ele era um erudito, era uma pessoa muito estudiosa, ele organizou os sinais diacríticos da língua tcheca. O que são os sinais diacríticos? São os sinais de leitura, né? Como a gente tem os acentos na nossa língua, né? Estou falando português, eu não sei, não conheço o tcheco, não sei o nome dos sinais lá. Mas em português, os sinais diacríticos são os acentos, né? Grave, agudo, circunflexo, os pontos de interrogação, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto final, são sinais diacríticos. Ele era um linguista também, né, no caso. Ele era um linguista também. Era um linguista. E foi ele quem organizou os sinais de leitura da língua tcheca, justamente para facilitar a leitura da língua. E aí você tem uma compreensão melhor das escrituras, né? O cara era bom. Não era qualquer coisa, não. Não, ele se destacou também como um literata, né? Um linguista. Existem estudos, né, sobre pesquisas sobre esse aspecto de John Hus, da importância dele para a literatura tcheca, para a linguística. Por exemplo, o que ele escreveu na época é estudado também, não somente como texto religioso, mas como um texto literário, né? Texto literário. Então ele foi muito importante nisso. Ele codificou a ortografia, ele redigiu um silabário, né? Eu não sei bem o que é um silabário, mas pela palavra, eu acho que são as divisões de sílabas. Em português é muito fácil a gente dividir as sílabas, mas nessas outras línguas não é fácil a divisão silábica,
Entendeu? Imagino, eu fico jogando jogo de futebol ali, pega a República Tcheca, meu amigo, o negócio é um circunflexo pra cima, né? Aí eu fico imaginando assim, rapaz, foi John Hans que fez essa parada aqui. Cara, foi criativo, viu? Porque meu irmão usa acento feio pra caramba. Porque... Mas ajudou, né? Então isso que Contribuiu. Tudo isso, ele tinha o objetivo não somente de difundir a cultura, tirar o povo da ignorância, né, que é o papel da educação. Né? Você tira as pessoas da ignorância, as pessoas se preparam melhor, inclusive para o mercado de trabalho, né? As pessoas se desenvolvem melhor, têm mais oportunidades na vida. Né? E, por exemplo, um exemplo muito simples. Eu estava escutando um irmão que uma coisa que fez com que ele tirasse vantagem, né, na época dele, em alguns empregos, foi o fato dele saber datilografia, né, que a mãe dele pagou para ele com muito esforço, e aí ele aprendeu, ele foi o melhor aluno de datilografia, e aí onde ele ia, eu sabendo datilografia, já pegava um posto melhor do que quem chegava. Deu um up, né, no currículo dele. Exatamente. Então, hoje em dia com computação, né? Inglês. E outra língua que você sabe, né? O inglês, que é uma língua universalmente falada. Então, tudo isso dá um melhor preparo, além da pessoa ser melhor treinada intelectualmente para entender as coisas. É muito interessante isso, reverendo, que você está falando, porque no curso que eu estou fazendo aqui, né, estou estudando jornalismo, e uma das coisas, tanto na história da comunicação como na introdução ao jornalismo, não tiveram como não tocar na importância da reforma protestante. Eu achei muito lindo o que foi dito, que a reforma protestante não somente deu aos cristãos acesso às escrituras, mas que contribuiu para a humanidade ter acesso ao conhecimento, visando que naquela época o índice de analfabetismo era enorme. Então, a partir do momento que você disponibiliza um livro, né, às pessoas, automaticamente já começa a questão da educação das pessoas, a alfabetização delas. E foi em cima disso que começou e gerou a questão dos estudos, das comunicações, deu acesso às pessoas, dignidade, elas aprenderem a ter acesso ao conhecimento, e aí começou o rolo mesmo, porque quando você tem um conhecimento, como o senhor disse no início, proporciona liberdade. Eu vou até mais além. Se a gente for ver o episódio 2 sobre igreja missional, e a gente para ver o episódio número 5, que é o episódio sobre o Wycliffe, e agora o 6, a gente começa a observar que a igreja ela foi missional o tempo todo. Sim. O que esses caras fizeram só foi responder às perguntas da sociedade da época. E ser como igreja, representante de Cristo, cuidando da sua ação social também para as pessoas. Então, ele percebeu que as pessoas eram analfabetizadas. Que as pessoas não sabiam, né? Analfabetas. E aí propôs um método de alfabetização. Sim, através das escrituras. Através das escrituras. E aí você vê que a igreja, o conceito anterior era que eles foram a voz de quem não tinha voz. Exatamente. A missão da igreja é dar voz a quem não tem voz. Isso é fantástico. A gente precisa disso, a gente precisa resgatar isso. Eu vou dar uma palhinha aqui. Teve um missionário americano aqui em Pernambuco, chamado Julie Spack. Ele foi diretor do Colégio Evangélico 15 de Novembro em Garanhuns durante muitos anos, depois deixou, foi fazer outra coisa, e ele começa aqui no Brasil, em Pernambuco, a Cruzada ABC, que era a alfabetização de adultos, né? E a Cruzada ABC funcionou durante alguns anos, e depois ela foi absorvida pelo Mobral. Caramba! Então, o Mobral, que é o pai do Mobral, é Julie Spack. É um missionário americano, entendeu?
Assim, ele foi um dos que trouxeram esse método, né, para a educação a gente tem que de falar, adultos. você já dava um programa, só esse cara. Só esse cara já dava um programa. A história do Julius Park é fantástica. Viu? Preparem-se, viu, gente? E A qualquer nossa, momento né? pode acontecer, viu? O cara tava aqui na terrinha. Ele era Cuscuz quentinho, piloto, né? ele era piloto, né, de guerra. E depois se tornou missionário, só para, né, trazer a curiosidade das pessoas. Mas olha, voltando aqui para o João Hus, ele era muito respeitado pela sua erudição. Então, na época se dizia, um mestre da vida sem comparação. Né? Ele era um mestre da vida sem comparação. Ele reavivou no povo e no clero a vida correta da igreja primitiva. E assim, ele trabalhou muito ao lado do povo, junto do povo. Não é? Em seus sermões, ele propunha uma vida de retidão, a compreensão das escrituras e a coerência do clero. Então você tinha que ver, você era cristão, você tinha que ter a sua vida de acordo com os parâmetros que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Você tinha que compreender as escrituras, não somente ler, mas de compreender, no nível da compreensão daquilo que foi escrito, né? E tinha que ter a coerência também. O clero não podia dizer uma coisa e viver outra, né? Tinha que ser coerente. Então a luta dele foi nessas áreas também. Ele também era amigo e confessor da rainha Sofia e do rei Venceslau. O rei Venceslau e a rainha Sofia deram muito apoio a ele. Agora, mais tarde, no concílio de Constança, que o rei Venceslau tinha garantido a ele salvo-conduto, né, lá pelas pressões políticas, o rei retira a sua proteção e deixou ele, né, à vontade, mas infelizmente ele se tornou um inimigo, né? Mas antes disso eram amigos e era um confessor, era uma pessoa de acesso, né, à realeza, através da sua esposa Sofia e também do próprio rei, que gostava muito dele. Mas ele foi excomungado 2 vezes pela Cúria Romana. Duas vezes? 2 Menino vezes. bom. Bicampeão, cara. 2 disciplinas. Peça as molecadas aí que eu conheço. Eu acho assim, interessante o seguinte, porque parece que a primeira vez não valeu, né? Aí tem a segunda. Na época havia 3 papas. Então, qual era o papa legítimo? Qual era o papa verdadeiro? Então havia disputa lá, né, entre eles, dos papas, entre eles, entendeu? Então, que era algo totalmente político, não era algo, a escolha de Deus, alguma coisa assim, era algo simplesmente político. E ele disse, olha, eu não vou deixar de obedecer a Deus para obedecer os homens. Então, as Sagradas Escrituras é a autoridade máxima. Né? Ele afirmava isso? Afirmava. Que as escrituras eram a autoridade máxima. Dentro do contexto que a igreja ensinou o povo que a igreja era a autoridade máxima, até mesmo acima da Bíblia. Exato. A tradução falando mais alto, aquela coisa. Exatamente. Quando veja bem, isso nós já falamos a semana passada, né? Quando a autoridade da igreja é maior do que as escrituras, aí ocorre toda sorte de desmandos. Né? Aí vem os grandes protestos, vem a insatisfação muito grande, né? Vem os cismas e assim por diante. Né? Enquanto a direção da igreja, né? As pessoas que são responsáveis estão humildemente se submetendo àquilo que as escrituras recomendam, as coisas andam bem. Mas no momento que diz, não, você vai fazer o que a gente mandar, aí pronto. Né? Eu penso assim, apesar do cargo que a gente tenha na igreja, seja pastor ou seja um membro da igreja,
nós somos irmãos em Cristo, certo? E irmão não manda irmão, né? Quem manda em nós é o Pai. Né? A autoridade maior é o Pai. Exato. Então nós somos, como irmãos, nós somos conselheiros, nós somos orientadores, nós somos guias e assim por diante, um ajudando o outro, né? Sem o aspecto de superioridade. Mas disso aí a gente precisa ter humildade, né? Ver um irmão assim cometendo um erro, prestes a cometer um erro, a gente vai lá, diz, irmão, posso lhe ajudar, posso orar por você, olha, você está em dificuldade, então vamos ser mais amigos do que juízes, né, dos nossos irmãos. Mas a gente começa a mandar, começa a se intrometer na vida de alguém, e aí começam os conflitos dentro da própria comunidade cristã. Né? E Jesus deixou muito claro que o maior entre vós é aquele que serve, né? É aquele que se humilha, é o servo, que é o maior entre vós. Acho que aí já rasgou a Bíblia dessa galera, já não rola mais isso. É uma das coisas que me incomoda muito, porque Jesus ele foi a expressão exata de como nós poderíamos e podemos viver aqui na Terra. E você colocar, você quer ser reconhecido, quer ser lembrado nos céus, sirva. Lava os pés. Exatamente. E você vê que o inspirador de toda a criação lavou os pés de 12 camaradas desmantelados, cheios de problema. Pois é. E ele se curvou para lavar os pés daqueles compadres ali, para eles poderem fazer uns com os outros. E nós, hoje, a gente nos encontramos, às vezes, parece numa arena, querendo fica ser aquela melhor resenhazinha do que o outro, ali de ego, eu tenho um ministério maior do que o seu. Peraí, bicho. Contabilizem as cabeças véio. de pessoas que tem nas minhas comunidades. Eu não sei como é que é isso. Viajando. Exatamente. É quando a instituição, igreja, ela se torna mais instituição do que uma família. Né? Então, aí você vê criação de regras e mais regras, de dogmas, de pode isso, não pode aquilo, não assim, aqui a gente não faz assim, não sei o quê. Diz, olha, esse não é nosso costume, né? Se você estiver satisfeito, vá para outra comunidade, mas aqui não. E aí começa as questões, em vez da gente sentar. A diferença mais educada é que eles falam sorrindo, irmão. Você pode ir, aquele sorriso assim, irmão, já quase fazendo assim, com o pescoço do infeliz, né? Infeliz. Mas... Olha, vamos falar um pouquinho agora da relação de Wycliffe com o John Hus. Né? O que aconteceu? Como eu disse no início, John Hus já tinha as ideias semelhantes às ideias de Wycliffe, embora eles estivessem muito distantes, né? Não existia nem telefone, nem telégrafo na época, nem nada, então a comunicação era muito difícil. Mas aí um discípulo dele, chamado Jerônimo de Praga, ele foi para estudar na Inglaterra. E quando ele voltou da Inglaterra, né, ele trouxe algumas das obras mais radicais do reformador inglês, o Wycliffe. Ele foi o office boy da reforma. Deu certo, office boy da reforma. Exatamente. Temos que falar dele. O Jerônimo. Não, e o Jerônimo, ele vai ser morto um ano depois de John Hus. Ele também foi queimado na fogueira, um ano depois. Né? Então foi ele que trouxe para John Hus os escritos de Wycliffe. E aí John Hus, quando começou a ler o escrito de Wycliffe, ele ficou entusiasmado por causa da identificação das ideias. Então isso fortaleceu mais ainda. Dá mais força pro cara. Fortaleceu mais ainda. Você está no caminho certo. Vai lá. Tem alguém lendo a mesma escritura que eu estou lendo e chegando às mesmas conclusões que eu estou chegando. Né? Que era justamente a autoridade das escrituras, o sacerdócio dos crentes, a reforma do clero,
O clero naquela época era de muita riqueza, muita pompa, muito poder, O povo né, passando fome. temporal, exatamente. Que é outro aspecto também, é o aspecto social da época, né? E aqui eu separei alguns trechos das cartas de Wycliffe, que a gente chega daqui a pouco lá. Então, os fatores sociais e econômicos da época. Para a gente ter uma ideia, a igreja era dona da metade das terras da Boêmia. Isso incomodava a nobreza, né? Que a nobreza também sempre quis ter os seus privilégios, mas também oprimia a população, né? Então, naquelas terras não se podia cultivar, não se podia caçar, não se podia isso, aquilo. Então, era uma coisa assim que trazia um reboliço social, uma revolta social. As pessoas que não tinham renda, que não tinham emprego, né, que queriam viver decentemente, não tinham oportunidades. Isso trazia conflito sempre, né? Então, havia também, na mesma época, naquela parte da Boêmia, como eu falei, que era fronteira com a parte ocidental da Alemanha, o domínio germânico, né, sobre aquela região. Os alemães dominavam também aquela região e principalmente na universidade. Então, na universidade havia 4 pessoas, 3 delas, 4 pessoas assim, 4 pessoas do conselho, como é que a gente chama? Docente. Uhum. Então, 3 eram alemães e 1 era tcheco. Então, era sempre o voto vencido, não é? E aí o rei Venceslau, ele muda isso, ele dispensa os alemães e coloca John Hus como reitor da universidade. Ele era bem estimado, então. Então ele foi um dos que revolucionou ali o ensino universitário. Ele promoveu como reitor uma universidade mais nacional, né, sem interferência internacional. Ele também foi um grande escritor de cartas, né? Apesar de ter parte, né, de seus livros queimados, se tinha cópia, foi o que restou, foram as cópias, e cartas também escritas dele, mas ainda se preservou uma centena de cartas deles. 80% dessas cartas foram escritas em latim e 20% na língua, no vernáculo, em tcheco. Uhum. Né? Então, essas cartas foram publicadas em 1537 por Martinho Lutero, que lia John Hus, e que ele fez uma edição completa das cartas de John Hus, 100 anos, cento e tantos anos depois. O cisne, né? Será? 120 e poucos anos, 130 anos depois, ele fez essa publicação, né? Depois da morte. Provando que bebia muito da fonte também, né? Exatamente. E nessas cartas você vê aquilo, como foi dito no início, ele era um homem extremamente gentil, e você vê as palavras dele, né? E eu trouxe aqui trecho de 2 cartas que eu gostaria de ler. Uma foi a carta para os seus fiéis, né? Que diz assim, entre parênteses: para todos os fiéis e zelosos pelo Senhor Jesus Cristo e por sua palavra, que vivem na cidade de Praga. Mestre João Hus, servo de Deus, um sacerdote inútil, deseja-lhes perseverança no amor de Deus. Meus bem-amados, suplico-lhes com toda a força de meu coração que não abandonem a verdade que aprenderam e cujo conhecimento lhes foi generosamente concedido pelo nosso misericordioso Salvador. E assim ele continua a carta.
Né? Quer dizer, veja a linguagem dele. E ele mesmo se diz um sacerdote paulina, inútil. Né? É bem paulina. Bem na pegada mesmo. Não tinha nem... A continuação dessa carta, né, porque é uma carta longa, então só trouxe aqui o sabor, né, inicial, mas ele vai justamente citar Filipenses. Ele vai justamente continuar citando Filipenses. E ele mesmo se intitula um sacerdócio inútil. Né? Aquilo que Jesus falou, depois que você fizer tudo que você tiver que ter feito, né, diga para si mesmo, sou servo inútil, porque apenas fiz o que devia ter feito. Né? Não fui além, não consegui ir além. A gente não consegue amar a Deus mais do que um pouquinho só. Né? A gente não ama a Deus o tanto quanto Ele nos ama, por exemplo. Verdade. Né? Verdade. E uma outra carta, essa carta foi no dia 10 de junho de 1415, ou seja, praticamente 30 dias antes dele morrer, né? Menos de 30 dias antes dele morrer. Olha o que ele diz na carta. Ele diz: suplico aos nobres que lidem misericordiosamente com seus pobres e os guiem em justiça. Suplico aos burgueses que conduzam seu comércio com justiça. Suplico aos artesãos que façam seu trabalho fielmente e obtenham seu sustento dele. Suplico aos servos que sirvam aos seus senhores e senhoras fielmente. Suplico aos mestres que, vivendo merecidamente, ensinem seus alunos fielmente. Suplico aos estudantes e outros pupilos que obedeçam e sigam os seus mestres no bem e que estudem diligentemente pelo propósito do louvor a Deus e pela sua salvação e a de outros. Caramba, ele fala com todas as esferas, ele tem um diálogo com todas as esferas da sociedade da época. Minha gente. Entendeu? Então era um homem e na sua peregrinação, nas cidades onde ele passava, ele tinha a simpatia, ele era muito bem recebido. Por exemplo, quando ele vai para o Concílio de Constança, e que aquela viagem era feita a cavalo, né? Nas cidades onde ele passa, ele se encontra com as autoridades da cidade. E alguns que tinham ouvido falar que ele era um herege, etc., né, o recebem e ficam encantados, né, e veem que ele não é nada daquilo que se dizia. Né? Então, assim, há uma simpatia muito grande. Aí ele parte para outra cidade e chega lá e acontece a mesma coisa, né? Muito bem recebido, muito bem tratado, né? Os nobres das cidades, as pessoas de importância. E assim vai. E ele chega lá do Concílio de Constança, assim, né? Bem quisto por todo mundo. Aí aquela coisa, né, que eu estou deixando para o depois, né? Quando não se quer discutir as ideias, queima-se o indivíduo, né? E literalmente ele foi queimado, né? Mas assim, se destrói a reputação da pessoa, se rotula, né? Não, esse é um herege, então não escute, porque tudo que ele vai dizer está errado, né? Então quem tem uma ideia contrária, a oposição vai dar um jeito de rotular de alguma forma para que as pessoas não o escutem. Fica a dica aí, viu, pessoal? Então, qualquer situação hoje que não se debata a ideia, mas sim o indivíduo, talvez não seja o que você deve estar escutando e tomando como verdade. É verdade. Exatamente. Olha, a gente observa então que John Hus deixou um legado importantíssimo, que a gente até goza desse, a gente curte desse legado nos dias de hoje, né? Mas eu queria saber assim, se John Hus vivesse nos dias de hoje, as suas reivindicações seriam as mesmas? Eu creio que sim, porque em algumas igrejas, mesmo ditas reformadas, né, precisam de nova reforma, né?
aquele slogan, né? Igreja reformada, sempre reformando. E a gente Tá não difícil, vê, né? A gente vê muita igreja reformada se engessando e tomando o lado pior, né? Em vez do melhor. Mas antes da gente entrar nisso, Ediel, deixe-me falar aqui do que ele escreveu antes da sua morte, né? Já nos últimos dias, não sei assim precisamente, se foi um dia antes ou não sei, mas foi logo antes da sua morte. Ele disse assim, ele escreveu: Meu Senhor Jesus Cristo, por mim, um infeliz miserável, suportou uma coroa de espinhos muito mais pesada e pungente. Sendo um inocente, foi tido como se merecesse a morte mais vergonhosa. Portanto eu, um infeliz e pecador, suportarei humildemente esta coroa mais leve, embora difamante, por seu nome e pela verdade. Então, ele suportou a morte. Na morte dele, colocaram um chapéu cheio de diabinhos, né? A figura de diabinho no chapéu, porque ele sendo herege, né? Então ele estava seguindo as doutrinas do Satanás. diabo. Então fizeram isso, né? Com ele. Ele passou por essa vergonha. E na hora em que ele foi queimado, ele cantava os cânticos de Davi, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que em algumas igrejas é conhecido como o Kyrie eleison, né? Que a música que se canta hoje em dia é assim: Senhor, tem piedade de nós, Cristo, tem piedade de nós, né? Então, não sei se era com essa música, né? Mas o cântico era esse: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Então ele morreu cantando os salmos de Davi, e um desses foi essa música, né? E antes de morrer, aquela frase, pastor Alex, que o senhor citou no início, que diz assim: hoje vocês estão queimando um ganso, porque Rus, na língua boêmia, significa ganso. Então hoje vocês estão queimando um ganso, mas dentro de um século surgirá um cisne, e estes vocês não poderão queimar. Que é justamente, como o senhor falou no início, né, na abertura do programa, que é justamente atribuído a Martinho Lutero, que 102 anos depois pregou na porta de Wittenberg as 95 teses. Pegando esse gancho, pastor, podemos acreditar que esse sentimento que ele teve e ele expressou em palavras, que poderia ser tida como uma profecia ou não, ou talvez foi uma convicção de Deus para ele, disse: olha, não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. Algo ainda vai acontecer. Como a oração dele, né? A oração como o senhor citou aqui, será que foi uma resposta ao coração dele? Olha, fica tranquilo. A obra, você só está contribuindo para algo grande que vai acontecer, e isso não vai acabar. Alex, olha, eu creio que a gente vive não somente na nossa geração, mas para outra geração. Na nossa geração, muitas vezes, nós somos mal compreendidos. E somente a geração seguinte é que vai valorizar aquilo que a gente deixa. Né? Então, eu creio que isso foi uma profecia, sinceramente, porque é muita coincidência, né? Ele dizer: olha, daqui a um século vai surgir aí um cisne e vocês não vão poder queimá-lo, certo? Que foi justamente Martinho Lutero, que, como eu falei antes, publicou as obras de Hus. Ele conhecia ele, né? Ele leu, ele bebeu dele. Então,
isso nos traz a lição. Não se preocupe muito com a sua geração, porque talvez a sua geração não vá compreendê-lo, como muitos profetas, como muitas pessoas que só foram entendidas na geração seguinte ou gerações mais adiante. Não é? Tem uma frase do... esqueci o nome dele agora. Karl Barth. Ele, na introdução do seu comentário aos Romanos, ele diz assim, que o homem do primeiro século escreveu e foi entendido pelo homem do 16º século. Olha que coisa, né? O homem do primeiro século que escreveu, Paulo. E do 16º século foi entendido por ele, João Calvino, né? Então ele fazendo essa relação. Então eu achei essa colocação dele fantástica, né? Ele foi o homem que escreveu no primeiro século, foi entendido no 16º século, né? Sim, impressionante. É um pouco de exagero na frase, mas não, com certeza. Exprime a verdade. Minha gente, é um negócio fantástico, né? E aí a gente começa a ver que a figura do profeta, mais uma vez reforça a ideia de que a figura do profeta é a figura do cara que, e principalmente nos dias de hoje, e aí não quero entrar em polêmica, gente, pelo amor de Deus, é o cara então, que ele denuncia a injustiça. Né? Olha, Ediel, o Alex está fazendo jornalismo. O jornalismo sério é um profeta. O jornalista sério é um profeta da sociedade. Ele pode não ser cristão, pode não ter religião nenhuma, mas quando ele parte para anunciar a verdade, ele está denunciando. Ele dá voz a quem não tem voz. Ele está sendo um profeta para o seu povo. Né? Não precisa ter essa conotação religiosa, mas na sua seriedade profissional, na verdade, ele está sendo um profeta ali na sua geração. E você vê que muitas vezes os jornalistas são perseguidos e são assassinados, né? Porque às vezes eles estão mexendo com abusos muito sérios, né? Isso incomoda muita gente. Né? Pois é. Vamos aí para as nossas dicas culturais. E aí, meu irmão? Rapaz, eu quero indicar aqui um livro que eu li, já que nós estamos tratando sobre reforma, sobre desconforto e esse desconforto que gera uma ação. Quero indicar aqui um livro do Richard Guerra, que é Desconforme-se. Ele vem tratar sobre vários pontos em que a nossa geração precisa se atentar, se não inconformar, digamos assim, não se acomodar com o que está vivendo, mas que possamos partir para uma mudança radical de vida e muitas concepções até mesmo na questão religiosa. Então, fica aí a dica, Desconforme-se, do Richard Guerra. Eu tenho o filme do John Hus, assisti antes de vir para cá. Eu já tinha assistido há muito tempo atrás, não vou denunciar a minha idade. Na época foi um culto dos adolescentes, que o nome era Reforma à Trilogia. E o pastor que acompanhava a gente, que cuidava dos adolescentes... Foi? Não lembro. Eu lembro que ele pegou lá no seminário presbiteriano. Na época eu estava na igreja presbiteriana. Foi Daniel Lira. Foi VHS. Ele era o líder da gente. Não, que é isso? Já tinha DVD. E aí ele conseguiu o filme, se eu não me engano, do Wycliffe, do Hus, e fechando com Lutero. Foi massa. Cada semana era um. Não foi Lutero 2003? Tá novinho, hein? Isso aí foi o quê? 2003, 2004? Isso aí foi. Nesse negócio aí. Adolescentes, cara. E aí eu lembro que eu assisti lá e hoje, dando a última pesquisa, antes de bater um papo aqui com o pastor Miguel, eu acabei vendo que tem no YouTube. E é um filme que, olha, não esperem mega produção, não é um negócio Marvel, nem Disney, nem Fox. Não, mas é um filme bom, dá pra você entender mais ou menos a questão, os fatos contextuais. É um filme curtinho, 54 minutos, até marquei, 54 minutos, então dá pra você fazer na boa. Isso é o mesmo que um episódio de uma série. Então dá pra assistir numa boa. Esse aí é o
o que eu indico. Massa. Um autor que também ele foi conselheiro da rainha da Inglaterra, chamado John Stott, né? Eu recomendo, né, qualquer livro do John Stott que você encontrar, leia, que você vai encontrar boa teologia, você vai encontrar boas ideias, né, do John Stott. Né, Massa. Bem, pessoal, vamos encerrando mais um episódio, né, dessa série. Semana que vem a gente vai falar sobre um outro cara que também foi importantíssimo para a igreja protestante. Antes, eu também quero esclarecer algo, que surgiram muitas dúvidas nos episódios anteriores e nós estamos deixando as discussões e a resposta para essas dúvidas para o grupo direcionado a mantenedores. Por quê? Nós não queremos correr o risco de criar uma situação do seguinte: vamos falar sobre um tema, a gente traz alguém que conhece mais do assunto do que a gente responde pelo cara e o cara simplesmente dizer, não foi bem isso que eu quis dizer. Então, para evitar esse tipo e para a gente não aumentar o tempo do nosso programa de uma maneira que saia do foco, então a gente vai deixar as discussões e as dúvidas para o ambiente lá dos mantenedores, tá certo? Então, qualquer coisa, continuem mandando para a gente vai soltar, né? Outra coisa, tem algumas perguntas que rendem outros programas, então o programa não acaba aqui. Então, por exemplo, John Hus hoje não acaba aqui. Eu acredito que lá na frente vai ter um momento que a gente vai querer falar de igreja da Morávia, dos Hussitas, né? Que aí já é a turma que segurou o legado dele depois da morte dele. Então, assim, eu quero só esclarecer isso para vocês, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, um beijo na unha do pé esquerdo de vocês, né? Deus abençoe e até lá. Um beijo do gordo. Tchau, tchau, até mais. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Este podcast foi editado por Monique Laureano.